Glória a Jesus. Livro do Evangelho, Mateus, capítulo 14, versículo 13, diz assim: E Jesus ouviu isto e retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando e subindo, e sabendo o povo, o seguiu aos pés desde a cidade. E Jesus, saindo, e viu uma grande multidão, e possuiu de íntima compaixão com eles, para curar os seus enfermos. Sendo chegado tarde, o seu discípulo aproximou dele e disse: O lugar é deserto, a hora já está avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, disse: Não necessito vos dar de comer. Então disseram: Não temos aqui senão 5 pão e 2 peixes. E ele disse: Traz-me aqui. E tendo a multidão, e mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, e tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo-os, e olhou ao céu e abençoou. Então partiu o pão e deu ao seu discípulo, e o discípulo à multidão, e comeram todos e saciaram ainda. Levantaram 12 pedaços, como sobejaram 12 cestos cheios. O que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Oramos a Deus. Senhor, muito obrigado por esta palavra nessa noite, que possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te dou graças por esta palavra nessa noite, em nome do Senhor. Venha falar conosco, abençoar os meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui na tua casa, na tua igreja, Senhor, para ser abençoado por ti nessa noite, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos, e glorificar o nome de Jesus. Irmãos, estamos aqui perante uma palavra conhecida dos irmãos. Todos já viram pregar essa mensagem, talvez várias vezes, mas eu sempre digo para os irmãos que a palavra de Deus, ela é sempre nova para nós. Cada vez que lemos, cada vez que estamos meditando nela, Deus, Ele fala conosco de uma maneira diferente, através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos mostra aqui que Jesus, retirando-se, glória a Deus, passando para o outro lado, para o deserto, talvez para orar, para ficar um pouco só, não é verdade? O trabalho de Jesus, ele não era um trabalho cansativo, porque mesmo que ele era filho de Deus, mas ele estava em carne na terra, ele sofria o mesmo que um homem sofria, cansaços, fome, sede. Jesus também sentia. Não é que ele era diferente porque ele era filho de Deus e estava na terra, ele sentia a mesma que as pessoas sentiam, glória a Deus. Então ele muitas vezes se retirava para o deserto por uma necessidade de orar, ficar mais um pouquinho só, para falar com o Pai. E a Bíblia nos mostra aqui que quando Jesus se retirava, o povo ficava caçando, perguntando para onde que ele foi. E aqui o povo viu para onde que ele tinha ido. E a Bíblia diz que seguiu uma grande multidão, glória a Deus, ao rumo ao deserto, aonde Jesus estava. Quando Jesus, irmãos, olhou, ele viu aquela multidão, aquele povo. A Bíblia nos mostra que ele sentiu compaixão daquele povo. Ele sentiu amor para aquele povo, a vontade daquele povo, ali naquele deserto, talvez debaixo de um sol quente, glória a Deus. A Bíblia diz que ele curou todos os seus enfermos. A Bíblia nos mostra aqui quantas pessoas enfermas tinha ali, junto com aquele povo, porque não eram poucas pessoas, amém? A Bíblia diz que eram muitas pessoas que estavam ali, só homem. A Bíblia nos mostra que tinha quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E os irmãos sabem que muitas vezes, aonde Jesus tem, os homens têm mais mulheres, e crianças também. Então não podemos dizer quantas mil pessoas estavam naquele deserto. Era uma multidão de pessoas. Se tinha quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças, então era uma grande multidão de pessoas que estavam ali. Eu acredito que muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas estavam naquele deserto, e Jesus curou todos, amém? Jesus libertou todos que ali estavam, porque ele olhou
e viu aquela grande multidão e sentiu compaixão por elas. Amém? E a Bíblia diz aqui: chegando já tarde, o seu discípulo se aproximou dele e disse: já está avançado, né, o dia, já está tarde, e essa multidão está aqui. Glória a Deus. Despede, mestre, despede Jesus, para que saia pelas aldeias e vai comprar a sua comida, né, para vir saciar, porque eu tenho certeza que estão com fome. A resposta de Jesus diz assim, e Jesus porém disse: não necessitam, vamos dar de comer. Amém? Naquele instante, né, por ser a primeira multiplicação do pão, os apóstolos olhou e disse: mas como? Com essa multidão de pessoas aqui, como que vamos dar de comer para este povo? Né? Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse: porém não necessita, vamos dar de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Era o que eles tinham. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles tinham 5 pães e 2 peixes. Não dava, glória a Jesus, talvez praticamente somente para eles. E era uma grande multidão que estava ali. Eles ficaram espantados: mas como que isso vai acontecer? Glória a Deus. E a Bíblia nos mostra aqui que Jesus mandou aquela multidão sentar-se ali no deserto, separando de 50 em 100, né? Sentaram nas pedras, glória a Jesus, naquele local que estava ali. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele pegou aqueles 5 pão e multiplicou aqueles 5 pão e aqueles 2 peixes. Glória a Deus. E mandou dar para aquela grande multidão comer. Amém? Então veja bem, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos com estas palavras: o amor que Jesus tem por aquele que o procura. Amém? Por que Jesus cura as pessoas? Porque as pessoas procuram Jesus. No momento que você sai da tua casa, você vem para a igreja, você vem com objetivos. Eu vou lá, glória a Deus, para receber a minha bênção. Amém? A maioria das pessoas, eles já vem pensando em ser revelados, de ser curados, né? Ou uma solução para o problema da sua família, ou uma solução para o seu casamento que talvez está sendo destruído, ou uma solução por uma prosperidade. Então ele vem na casa do Senhor, e a Bíblia nos mostra aqui que o Senhor, irmãos, Jesus, ele tem amor por essas pessoas. Veja bem que quando ele viu aquela multidão, ele não pregou primeiro. A Bíblia diz que ele curou seus enfermos naquele momento que estava ali, porque viu a ansiedade daquele povo ali naquele deserto. Amém? Eu quero dizer para você também que a tua vida na casa do Senhor, a tua vida numa igreja do Senhor, quando você sai da tua casa, você não está fazendo nada em vão. Você está procurando ouvir aquilo que Jesus tem para falar ao seu coração. Aquele povo ia no deserto, muitos talvez iam por causa da cura, por causa dos seus enfermos, mas muitos iam ali para ouvir a palavra que dele tinha direto do coração de Deus para aquele povo. Amém? E nessa noite o Senhor também tem essa mesma bênção, porque ele tem esse mesmo amor, ele não mudou este amor. Talvez você possa dizer: mas foi na época de Jesus, né? Mas a Bíblia diz que ele continua sendo o mesmo, e ele falou através da sua palavra: aonde 2 ou 3 eu estou no meio deles. Amém? Porque a igreja do Senhor não é o templo, não. A igreja do Senhor, aonde estão os irmãos reunidos, aonde estão as irmãs reunidas, pode ser 2, 3 pessoas. Quando se reunia, se torna-se a igreja do Senhor. Amém? Pode ser na tua casa, pode ser aonde você estiver, em oração, no momento que você começa a cantar, no momento que você diz: vamos louvar o nome do Senhor. Ali está a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é você. Amém? A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja se reuniu na casa do irmão, né? Então você veja que a igreja é o meu irmão, é a minha irmã na presença de Deus. Amém? E a Bíblia nos mostra aqui o grande amor, irmão, que Jesus tinha. Glória a Deus por aquele povo. Ele continua tendo o dia de hoje. Por que ele cura os enfermos? Por que ele liberta as pessoas oprimidas? Porque ele tem esse grande amor. Mas o maior interesse de Jesus é que o homem, que a mulher aceita ele como o salvador da sua alma. Essa é a coisa mais importante. Amém?
A Bíblia diz que quando o homem, quando a mulher levanta a sua mão, um pecador levanta a sua mão, aceitando Cristo, aceitando Jesus, no céu tem festas. Amém? Os anjos fazem festa no céu. Por quê? Porque é mais um que reconheceu Jesus como Filho de Deus, e mais uma alma salva para ser colocado no reino dos céus. Amém? Então essa é a importância. A importância muitas vezes não está tão na cura. A cura é bom, sim, é bom. Está doente, ser curado, está doente, ser libertos, né? Está com problema, ser resolvido. Uma prosperidade é boa, sim. Mas o mais importante é o dia que você sair dessa terra, você pode dizer: eu estou indo em paz, eu estou indo de encontro do meu Salvador. Amém? Quando você fechar os teus olhos, quando o médico dizer para você, quando o médico dizer para a família: está mortos, né? Há um testado de óbito aqui, morreu tal hora, os anjos do Senhor vêm ali te buscar e te leva para o paraíso, como diz a palavra do Senhor. Essa é a maior alegria das pessoas que entregam a sua vida para Jesus, que aceita Jesus Cristo, porque ele sabe que o que ele vai ter dali para frente é uma vida para toda a eternidade, e não tem mais o dano da segunda morte. Então quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que grandes multidões procuravam Jesus, né? Pode ser no deserto, pode ser onde fosse, grandes multidões procuravam Jesus. Glória a Deus. E Jesus pregava para todos o reino dos céus. Amém? Agora, a cura divina, a libertação, você ser curado não é um sinal de salvação. Você ser liberto não é um sinal de salvação. Você receber uma prosperidade não é sinal de salvação. Não. Glória a Deus. O sinal de salvação é quando você faz como Cornélio fez. Amém? Quando Deus tocou no seu coração e disse: Cornélio, manda chamar Pedro, porque, aleluias, Pedro tem algo para dizer para você. Quando aquele anjo apareceu para Cornélio e disse: Cornélio, Deus ouviu a tua oração, Deus ouviu as tuas esmolas, o que você ajuda necessitados. Agora envia Jope e chama Pedro, porque Pedro tem uma palavra para você. Amém? Então veja bem, irmãos, que a palavra de Deus, ela é mais importante de tudo. É a palavra de Jesus para a nossa salvação. E eu quero dizer para você hoje, como Jesus, né? Ele deu comida para aquela multidão. A Bíblia diz que seria 5.000 homens, além de crianças e mulheres. Agora você imagina uma multidão no deserto. Por isso, irmão, que aquele povo procurou matar Jesus o mais rápido possível, né? Você imagina bem, glória a Deus, naquela época, Israel, né, não era tão grande como se fosse no dia de hoje. Amém? Então agora, 5.000 pessoas saindo daquelas cidades, né? Estou dizendo só, porque eu calculo que ali tinha mais de 15.000 pessoas, ou de 10 a 15.000 pessoas estavam naquele deserto, saindo de uma cidade. Glória a Jesus, fazia um buraco naquela cidade, né? Desaparecia o povo da cidade. Então aquele povo se preocupava, dizendo: não, se nós não damos um jeito de pegar esse Jesus e matar ele, não vão ficar sem ninguém. Amém? Porque todo mundo está indo atrás dele, que seja no deserto, que seja na sinagoga, aonde que ele estava, multidões acompanhavam ele, multidões seguiam ele, porque precisava da cura, precisava da sua vitória e precisava da bênçãos. Amém? E eu quero dizer para você nessa noite, que esse mesmo Jesus não mudou. Ele pode mudar a tua história, ele pode mudar a tua vida, ele pode transformar você. Ele pode tirar, glória a Jesus, aquilo que está atrapalhando a tua vida, que seja doença, que seja enfermidades. Ele pode prosperar a tua vida, prosperar o teu pão. Amém? Porque, irmãos, com 5 pães e 2 peixes, essa multidão comeu e sobrou 12 cestos de pedaços. Amém? 12 cestos sobrou de pedaços daquele pão que sobrou ali. Glória a Jesus. As pessoas comeram tanto que chegaram, glória a Jesus, que foram arrancando os pedaços e jogando. Os apóstolos juntou, deu 12 cestos de pedaços de pães. Amém? Esse é o Jesus que nós seguimos. Esse é o Jesus, irmãos, que nós estamos todos os dias colocando a nossa vida na sua presença. Glória a Deus. Se ele, irmãos, glória a Jesus, ele fez isso no passado,
Ele continua fazendo bem no presente. Ele pode abrir as portas para você, Ele pode prosperar a tua vida, mas primeiro, você tem que fazer o quê? Como aquele povo fez, procurar Jesus, não olhar para a distância, né? Não olhar para os desertos, não olhar para dificuldades, como aquele povo fez. Jesus, sabemos quantas horas aquele povo caminhou naquele deserto, a pé, glória a Deus, mas quando eles estiveram na presença de Jesus, Jesus sentiu compaixão deles. Assim também a minha irmã, meu irmão, quando você sai da tua casa e diz: hoje eu vou na igreja porque eu quero que o Senhor venha falar comigo através das palavras. Hoje eu vou na igreja porque eu preciso da minha cura, eu preciso da minha libertação, eu preciso de uma prosperidade, eu preciso de uma porta aberta. Eu digo para você, meu irmão, quando você sai com o teu coração, com aquele propósito do teu coração, você pode ter certeza, Deus está te esperando, Jesus está te esperando, os anjos do Senhor estão te esperando, para entregar a vitória para você, no momento que você chegar e ouvir a palavra de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus é o único que salva. Amém? Por isso que eu gosto de pregar. Glória a Deus. Os irmãos podem ver que a maioria das minhas mensagens é tudo no Novo Testamento. Aleluia, glória a Jesus. Porque o Novo Testamento, ele traz para nós, glória a Jesus, e mostra para nós o caminho da salvação. Amém? O Velho Testamento é bom. Se nós olhar para o Velho Testamento e comparar a fé daquele povo do passado, a fé de Jeremias, a fé do profeta Isaías, né? A fé que tinha Eliseus, né? A fé que tinha Elias, glória a Deus, a fé que tinha Moisés, né? Gideão, Abraão, glória a Deus, Isaac, Jacó, é bom, mas mais importante é Jesus em nossas vidas. Amém? Porque esses homens do passado, essa fé do passado, ela não pode te salvar se você não tiver em Jesus. E a única coisa que pode mudar a tua vida é Jesus. Amém? É Jesus. Jesus pode mudar a tua vida. Você pode talvez ter fé, mas se você não tiver mudança na tua vida, a fé não pode te salvar. Glória a Deus. A fé, ela é algo muito importante para a nossa salvação. Amém? E para nós ter fé como teve aquele povo no passado, nós também precisamos ter a mesma fé que teve o povo no presente, na época de Jesus, e até no dia de hoje. Nós temos que continuar com esta fé viva e verdadeira na presença de Deus. Pode bater mais palmas e glorificar o nome do Senhor. Então eu digo para o meu irmão, para a minha irmã, a importância de você fazer um esforço para estar na presença do Senhor. Porque todas as pessoas que você olha na Bíblia, né, que chegou na presença de Jesus, eles foram curados. Você não olha, você não vê na Bíblia que alguém voltou para casa doente ou enfermos. Você não vê na Bíblia que o paralítico que foi até Jesus voltou para casa paralítico. Não. A Bíblia nos mostra que um dia ele estava numa casa e uma grande multidão estava tanto naquela casa que alguém, glória a Jesus, estava levando um paralítico, talvez os familiares, cansados de sofrer, disseram: se nós apresentar ele na presença de Jesus, ele vai ser curado. Então abriram um buraco no telhado, desceu o leito, desceu a cama, o paralítico na presença de Jesus. No mesmo instante Jesus curou aquele paralítico. Amém? Essa é a fé que Deus quer do meu irmão, da minha irmã. É a fé, é você acreditar, é você crer que Jesus pode fazer algo para a tua vida, né? Que você acreditar que quando você está na igreja, Jesus está presente naquele local, que quando você está reunido em oração, Jesus está ouvindo a tua oração. Quando você está em jejum na presença de Deus, você sabe que Jesus está ouvindo, glória a Jesus, a tua oração, e também está recebendo o teu jejum na presença do Senhor. Isto é importante, porque tudo isto é através da fé. Amém? Sim, talvez muitas pessoas podem dizer: mas foi no passado, Jesus estava presente. Mas o Jesus continua o mesmo, porque ele disse: bem-aventurado aquele, glória a Jesus, que ouviu, aquele que, glória a Jesus, não viu, mas creu. Nós temos um privilégio maior ainda do que aquele povo que estava naquele dia.
Porque o povo creu porque viu Jesus. Amém? O povo ia atrás de Jesus porque sabia que Jesus estava ali. E hoje é diferente. Hoje é através da fé. Quando você sai da tua casa, que você vem na igreja, quando você sai em busca de Jesus, é através da fé. Então a fé tua, glória a Jesus, a nossa fé é o que move as mãos de Deus, as bênçãos sobre nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus se alegra mais e mais e mais, porque você está crendo nas palavras de Jesus. Amém? Jesus disse: bem-aventurados aquele que não viu, mas creu no Senhor Jesus. Bem-aventurado o homem e a mulher que não viu Jesus, mas acredita que Jesus existe e Ele está nos céus. Amém? E o mais importante, glória a Jesus, que a Bíblia nos mostra aqui no livro de Mateus. Vamos ver aqui Mateus, glória a Jesus, já no, glória a Jesus, glória a Deus, no livro de Mateus, capítulo 28, glória a Jesus, e o versículo 16, e diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte, e Jesus tinha designado. Quando viram, adoraram, mas alguns deles duvidaram. E chegando Jesus, e falou e disse: é-me dado todo o poder do céu e da terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Veja bem o que ele diz aqui: e portanto, fazei discípulos de todos, batizando em nome do Pai, do Filho, e ensinais as pessoas guardarem aquilo que ele mandou. Jesus, em outros lugares, a Bíblia diz: ele disse: colocai a mão sobre os enfermos e curarão no meu nome. Veja bem o que Jesus deu oportunidade para a igreja, para os irmãos, para todas as pessoas que acreditam nele. Se você tem fé, você pode curar em nome de Jesus. Amém? Jesus não falou que ele ia curar, ele disse: coloque a mão sobre os enfermos e cura no meu nome, porque é através da fé, meu irmão, através da fé, minha irmã, e quando você coloca as mãos sobre os enfermos e diga: Jesus, eu estou na sua presença, eu quero ver o Senhor curar esta pessoa. Eu digo para você, irmãos, se você está com Jesus, naquele momento que você colocar a mão sobre o enfermo, Jesus coloca as mãos também junto com a tua para curar aquelas pessoas. Amém? Por isso que muitas vezes tem muitas pessoas, tem muitas pessoas que sofrem. Sim, tem muitos pregadores, muitas pessoas que sofrem muito por causa do Evangelho de Jesus, muitas vezes por causa destas palavras. Porque, irmão, tem muitas pessoas que ele não merece ser abençoado. Amém? Tem muitas pessoas que não merecem. Tem muitas pessoas que ele não merece que uma porta seja aberta por ele, porque ele é uma pessoa que ele só vai para o lado da maldição. Amém? Quando você fala de Jesus para ele, ele não quer nada. Mas muitas vezes nós oramos por ele para que Deus abra as portas para ele, e Deus abre. Por quê? Para cumprir a palavra que Jesus disse: tudo que pedir em meu nome, eu faço. Muitas vezes a pessoa, glória a Jesus, está ali, Jesus talvez não quer curar aquela pessoa, porque aquela pessoa não quer nada com ele. Aquela pessoa muitas vezes, glória a Jesus, não quer se chegar a ele. Talvez aquela enfermidade seria para aquela pessoa se voltasse para Cristo. E muitas vezes nós colocamos a mão sobre ele e repreendemos a enfermidade, e Jesus cura. Amém? Para cumprir a sua palavra, coloca a mão sobre os enfermos e cura no meu nome. E muitas vezes nós fazemos isto, e muitas vezes não falamos para ele se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas. Amém? Por isso que muitas pessoas pagam preços difíceis, terríveis, por causa disto. Porque muitas vezes ele só quer abençoar as pessoas, muitas vezes ele só quer orar para as pessoas, muitas vezes ele só quer curar as pessoas, mas não fala para o meu irmão, para a minha irmã, ou para aquela pessoa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, e aceitar Jesus como o Salvador da sua alma. Porque isto é importante. Aleluia! O mais importante não é a cura, o mais importante é a salvação das almas. O mais importante é a pessoa levantar a sua mão,
porque no momento que ele levanta a sua mão e aceita Jesus, ele se torna filho de Deus. Amém? E a Bíblia diz que quando ele se torna filhos, Deus torna o pai dele. E quem é o pai? Qual é o pai que não dá boa coisa para os seus filhos? Amém? Jesus falou isso. Qual é o pai que não dá boa coisa para os seus filhos? Se o filho pede um pão, o pai dá uma cobra para o filho, né? Ou dá um escorpião para o filho, ou dá uma pedra para o filho. Não. Se o filho pede um pão, o pai dá o pão. Amém? O pai sabe, glória a Jesus, tratar bem os filhos. Assim também é Deus que está nos céus. Quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos Ele como nosso Salvador, se tornamos filho dele. E quando se torna filho, Ele te protege, Ele te guarda. Então por isso, glória a Deus, que nós temos que dar graças a Deus, porque somos chamados filho de Deus. Bora bater mais palmas e glorificar o nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos, aleluia, o importante não é Jesus sobre nossas vidas. Amém? A cura é boa, a libertação é boa, a prosperidade é boa, mas o mais importante é Jesus. Nós ser salvos por Jesus. Amém? Milhares de pessoas se preocupam com a volta de Jesus muitas vezes, mas não se preocupa de se preparar. É o que está acontecendo muito no dia de hoje. Se preocupa com a volta de Jesus, mas não se preocupa de se preparar para esperar Jesus. Tem pessoas que choram, né? Muitas vezes, não, Jesus vai voltar. Fica preocupados, perde sonos, mas não se preocupa de preparar para esperar Jesus. Amém? E eu não me preocupo com a volta de Jesus, eu me preocupo eu ficar aqui o dia que Jesus voltar. E isso eu me preocupo. Então eu me procuro fazer de tudo para que quando Jesus voltar eu suba com Ele para glórias. Amém? Que Deus abençoe todo e as palmas glorificam o nome de Jesus. Oramos a Deus, fica de pé, vamos fazer uma oração a Deus agora. Peça nessa noite as bênçãos do céu. Senhor meu Deus, te damos graças por tudo, pelas tuas palavras, pelas tuas vitórias que o Senhor tem para nós, ó Deus. Nessa noite, mais um culto na tua casa, que eu glorifique o teu nome, que eu exalte o teu nome e sinta a tua presença aqui nesse lugar. Eu quero que o Senhor abençoe meus irmãos que aqui estão nessa noite, os irmãos que também estão nos assistindo, meu Deus, por essa transmissão aonde estiver. Receba a cura, receba a libertação, receba a palavra de Deus no seu coração, receba a virtude do Senhor em sua vida. Eu abençoo cada um nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Que o milagre aconteça, que as maravilhas aconteçam, que a salvação aconteça no coração do meu irmão, da minha irmã. Muitos se preocupam com a volta de Jesus, mas não se preocupa com se preparar, Senhor, para esperar o grande dia do Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode bater palma e glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus.